Graça e paz, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos assim. A palavra do Senhor diz no livro de Daniel, capítulo 6, que Daniel era um homem que ele agradava muito a Deus e agradava ao rei Dário. Rei Dário, ele nomeou Daniel, colocou ele como um dos seus 3 supervisores, que ia coordenar ali os satrapas, os governadores ali, que eles iam coordenar os administradores. Tipo, tudo Daniel sabia, tudo Daniel organizava à vista de Dário. E ele ia se destacando em meio ainda a estar cativo. Ele estava na Babilônia cativo, ele era como um escravo, mas se destacava primeiro pela sua obediência a Deus e segundo pela sua obediência ao rei. Quanto mais Daniel orava ao Senhor, como ele de costume fazia, orava 3 vezes por dia. Daniel ia ao seu quarto, à sua janela e orava. Quanto mais ele fazia isso, mais ele era abençoado por Deus. E mais ele se tornou a ser perseguido. Porque esses homens, esses administradores, esses satrapas, esses governadores, procuraram motivo contra Daniel, mas não encontraram. Não encontraram por quê? Porque ele era reto, porque ele era temente a Deus, ele era obediente a Deus e obediente ao rei. Então não encontraram falha na vida de Daniel. Mas eles encontraram sim uma desculpa para poder tramar contra a vida de Daniel. Eles foram até o rei aquele, acredito que todo cheio de si, né, que gostava de se exibir. Então eles falaram: rei, faz um decreto que em 30 dias ninguém possa prestar culto, orar, adorar a nenhum outro Deus, a não ser a ti, ó rei. E o rei, nossa, eu vou fazer, né? Vou fazer isso, eu sou o rei, é eu que mando, eu que faço. E o rei fez. Ele fez esse decreto. Porém, uma coisa muito interessante, Daniel, ao saber desse decreto, ele não se acovardou. Daniel, ao saber que tinha um decreto, que ele não podia orar a Deus, ele não podia prestar culto a Deus, ele não se acovardou, ele não olhou para Deus e falou: Senhor, tu vai me entender. Fez um decreto, eu não posso te orar, eu não posso olhar, me ajoelhar, eu não posso prestar culto a ti. Então, em 30 dias eu vou ficar quietinho e o Senhor vai entender, não. Quando Daniel soube do decreto, ele foi para o seu quarto, subiu para sua janela e ali ele continuou a orar ao Senhor 3 vezes por dia. Ele não se curvou ao decreto. Não que ele era desobediente, não que ele não quisesse cumprir a ordem do rei, mas ele sabia que ele tinha um Deus em quem ele podia confiar. E Daniel, fazendo isso continuamente, 3 vezes por dia, ele foi perseguido por esses homens o acharam orando, esses homens foram até o rei e falou: rei, não tem um decreto feito por ti que ninguém poderia orar, cultuar outro Deus a não ser prestar a ti a culto e adoração? E o rei falou: sim, então, pois Daniel foi pego orando ao Deus dele. Daniel não te obedeceu, Daniel não cumpriu o teu decreto, ele estava lá orando ao Deus dele. E o rei, depois que soube disso, eu acredito que o rei meditou e falou: caramba, eles vieram até a mim fazer esse decreto porque era contra Daniel. Mas o rei foi obrigado, ele teve que cumprir o decreto porque ele tinha feito já uma aliança ali. Ele tinha que cumprir, ele não poderia voltar atrás. Então ele mandou chamar Daniel. Então ele falou assim, ó, no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 16. Então o rei deu ordem a eles e trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Meus irmãos, Daniel, sem causa alguma, sem ter cometido erro nenhum, ele foi lançado à cova dos leões. E muitas das vezes a gente vamos passar por dificuldades, problemas, aflições nesse mundo, não porque nós temos cometido falha ou cometido erro, mas sim porque nós temos sido obedientes e continuaremos obedientes ao nosso Deus. Porque o nosso inimigo, o diabo, ele não vai sossegar enquanto não fazer e conseguir que a gente renuncie ao nosso Deus, que a gente volte atrás. A intenção de Satanás nunca foi colocar Daniel na cova dos leões. A intenção de Satanás era que Daniel
rejeitasse a Deus, que ele no decreto não orasse, que ele no decreto não buscasse a Deus. Satanás, ele foi humilhado quando Daniel entrou na cova dos leões e saiu ileso. Satanás, ele é humilhado na minha e na tua vida quando ele nos coloca em situações, quando ele nos coloca em problemas, quando nós passamos por aflições, dificuldade, e ele vê que a cada dia a gente persevera, que a cada dia a gente luta, que a cada dia a gente está na presença do Senhor. Ele vê que lá no final ele vai ser humilhado. Quando Satanás ele lança uma dificuldade na minha e na tua vida, e ele vê que no primeiro dia, no segundo dia, nós não nos curvamos a essa dificuldade, nós não nos curvamos a esse decreto, ele já sabe que ele vai ser humilhado, ele já sabe que ele vai ser derrotado. Foi assim na vida de Daniel. Daniel, ele entrou nas covas do leão. Daniel, ele foi à cova, mas o leão não o tocou. Nós vamos passar pela nossa dificuldade, mas a nossa dificuldade não vai nos vencer. A palavra do Senhor diz que ainda se o mar nos submergir, ele vai nos dar força para suportar e superar tudo. Meus irmãos, Daniel, ele entrou na cova, mas ele saiu ileso para a humilhação de Satanás. Você vai entrar no teu problema, você vai sair ileso, porque Deus está contigo e ele vai te fazer caminhar e suportar. A palavra do Senhor diz que logo ao alvorecer o rei levantou, correu para a cova do leão. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo dos Deus vivos, será que o seu Deus, a quem você serve, continuamente pôde livrá-lo da cova dos leões? E Daniel gritou: viva o Senhor meu Deus, que enviou o anjo que tampou a boca do leão, e nada ele fez contra mim. Porque Daniel foi achado justo, inocente na presença do Senhor. É assim como eu e você temos que ser achados na presença de Deus, justo. Meus irmãos, Daniel, quando ele viu o decreto, ele foi orar ainda, ele foi continuar na presença de Deus, e é assim que nós temos que fazer. Teve um irmão que pregou uma coisa muito importante assim na igreja, que eu me alimentei. Ele falou: melhor é o fim do que o princípio das coisas. Melhor foi Daniel sair da cova do que ele ter entrado. Ele entrou, mas saiu ileso. Melhor vai ser o teu fim do que o teu começo. Você pode estar entrando nessa dificuldade. Você acha que está passando por essa enfermidade, esse problema financeiro, esse problema pessoal, essa depressão. Mas melhor vai ser o fim quando entrar a cura de Deus, quando entrar a presença do Senhor, quando entrar a misericórdia de Deus na tua vida. Melhor é o fim do que o princípio. O princípio pode ser de dor, o princípio pode ser uma enfermidade, um desemprego, mas o fim é de vitória, de conquista, de superação e de que valeu a pena. Daniel, ele entrou na cova, mas ele saiu ileso. Nada o aconteceu. E olha que interessante. No versículo 24, o rei ordena assim, ó: e por ordem do rei, os homens que tinham tramado, acusado Daniel, foram atirados nas covas dos leões, junto com as suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram. Quem vai morrer na tua vida, quem vai largar o teu sonho, vai ser Satanás. Quem vai ser frustrado na tua vida vai ser o diabo, aquele que tenta contra você, que vai ser humilhado. Mais uma vez ele vai ser humilhado, porque o Senhor está comigo e está contigo. E a palavra de Deus diz assim aqui: então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todo o domínio do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é um Deus vivo e permanece para sempre. O seu reinado não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Ele livrará e salvará, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra, e livrou Daniel do poder dos leões. Meus queridos, as pessoas vão ver o Deus que você serve. As pessoas vão ver o Deus que você adora. E eles vão contemplar a tua vitória. Assim Daniel prosperou durante o reinado de Dário e de Ciro na Pérsia. Meus queridos, em meio ao cativeiro, em meio às dificuldades, você ainda vai prosperar, vai vencer, vai ser curado, tua família restaurada,
teu casamento restaurado e tua família indo para a honra e glória de Deus. E pessoas vão ver isto. Vai ser o teu testemunho para muitos servirem ao Senhor também. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Gostou do vídeo? Compartilha, deixa teu comentário. Que Deus abençoe em nome de Jesus.